noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os centros de força que estão localizados no nosso duplo etérico. Alguns chamam de pontos chakras. Na doutrina espírita, nós chamamos de centro de força. Muitas vezes nós nos perguntamos assim, como é que nós recebemos a energia divina, as bênçãos divinas, como é que ela chega até o nosso corpo físico, como é que ela é distribuída através do nosso corpo físico e também dos nossos corpos espirituais. Então, esse estudo do centro de forças que a gente recebe essa energia através dos chakras é muito importante a gente entender para saber como realmente funciona. Muitas vezes, quando nós pensamos assim, num passe ou num reiki, nós imaginamos que a energia vem do plano de Deus, do plano de luz, e ela chega até nós, se manifestando no nosso corpo físico. Mas de que forma que funciona tudo isso? Como é que isso metaboliza, vamos dizer assim, no nosso corpo, né? Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse centro de forças. O centro de forças, ele aparece bastante nos livros de André Luiz. Allan Kardec comentava alguma coisa sobre essa energia. Mas como, vamos dizer assim, foi um momento do advento do Espiritismo, onde se começou a estudar muitas questões espirituais, esses, não digo detalhes, mas esses estudos um pouquinho mais, talvez, aprofundados hoje em dia, naquela época não eram tão necessários, porque ainda estava aparecendo as primeiras comunicações espirituais e também era colocado na prática, né, a experiência de que realmente isso era real. Então, hoje em dia, tem várias religiões que estudam os chakras, os centros de força, né? Mas é algo que desde a época dos hindus já se falava. Então, vamos ver o que diz aqui, né? O espírito encarnado, no caso nós, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência corporal. Lembrando que o espírito é eterno e o nosso corpo, ele é desse momento terreno. Nós podemos passar na Terra, de repente, alguns meses, como podemos ficar 100 anos ou até mais, né? Então, a nossa caminhada terrena ela é temporária, o nosso espírito é eterno. E esse espírito encarnado que somos nós, necessita de alimentos sólidos e líquidos que absorvem pelo aparelho digestivo. Ou seja, cuidar do nosso corpo físico, né? Ele é necessário que nós alimentamos ele, né? Ar atmosférico que absorve pelo aparelho respiratório e pela pele. Também uma coisa bem óbvia, precisamos do ar, precisamos respirar. E precisamos das energias espirituais, fluidos e raios cósmicos que absorvidos, né, através dos centros de força. Então, olhe a importância de nós percebermos o quanto é importante o nosso ser espiritual, o equilíbrio do nosso ser espiritual. O corpo físico, ele grita quando ele tem fome, vamos dizer assim, ele fala quando ele tem sede. Mas o nosso corpo espiritual, muitas vezes, nós não aprendemos a escutá-los. Como eu falo escutá-los porque nós temos vários corpos espirituais, né? Na verdade, se a gente estuda a questão da apometria, nós sabemos que são 7 os corpos espirituais. Mas isso é um outro momento de estudo, né? Então, assim, quando a gente percebe que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, nós devemos prestar bastante atenção nesse sentido e começar a alimentar também esse corpo espiritual. E não só o corpo físico. A materialidade, ela é abençoada. O nosso corpo físico é abençoado. Mas se nós não cuidarmos do nosso corpo espiritual, tendo o equilíbrio, tendo a paz, tendo a fé que move montanhas, fica meio que vazio a nossa existência. E aí, muitas vezes, nós vamos atrás dos nossos sonhos. Isso é ótimo, porque isso é que nos move.
Mas também muitas vezes, ao realizar esses sonhos, parece que nós entramos novamente no vazio. Conseguimos realizar aquele sonho e parece que aquilo já não tem mais graça de novo. E aí o ser humano se pergunta, mas o que está faltando? E o que falta justamente é trabalhar e cuidar do corpo espiritual. Esse é eterno. Esse veio conosco de outras vidas, através da reencarnação, e esse vai conosco para outras vidas, outras encarnações. Então, quando nós realmente olharmos o que é eterno, o que é verdadeiro, que é o nosso corpo espiritual, e cuidarmos dele, nós entramos num equilíbrio existencial. Quanta gente com depressão, com síndrome do pânico, com vários problemas, né? Buscando só na medicação, buscando só a cura do corpo físico, mas não cuidando do corpo espiritual. Não resolve, porque nós somos muito mais do que o nosso corpo físico. Nós somos o nosso corpo espiritual. Então, independente da religião, independente da fé, todas elas, vamos dizer, têm o seu brilho, todas elas ajudam na evolução do ser humano, de nós todos, né? Nós temos que entender que é necessário. Nós temos que nos preencher, sim, dessa questão que tem a ver com o nosso ser espiritual. Nós temos que alimentar o nosso ser espiritual. Aí vocês podem me perguntar assim, mas de que forma? Nós vamos ver hoje, através desse centro de forças, que ele recebe a energia através do fluido cósmico universal, que é uma energia que está disponível para nós, como o ar está disponível, o fluido cósmico universal também está, e traz aquele equilíbrio, porque nós só vamos conseguir evoluir aqui na Terra e cumprir a nossa missão quando nós estivermos em equilíbrio. E esse equilíbrio tem a ver com a paz de espírito, tem a ver com a fé, tem a ver com saber que cada coisa está na hora certa e no momento certo disponível para nós, e não na hora que a gente quer. Né? E tudo isso vem quando nós temos o equilíbrio com o ser espiritual que habita em nós. E se for pensar, a hora em que nós desencarnarmos, a hora em que nós morrermos, o que vai ficar aqui é o nosso corpo físico, abençoado com certeza, ele nos serviu nessa caminhada terrena. Mas o que vai conosco é esse nosso corpo espiritual, esse que é eterno. Então entender essas coisas do corpo espiritual, vir à casa espírita uma vez por semana, tomar o passe, levar a oração para dentro do seu lar é extremamente importante. É isso que nos dá uma força maior, é isso que abre os nossos caminhos. Aí a gente vê pessoas assim, ó, muito bem posicionadas profissionalmente, com bons cursos, com boa faculdade, ou pessoas também com umas empresas boas, bem estruturadas, mas chega um momento que parece que falta sustentação e a coisa já não anda mais, já não dá mais certo. Por quê? Falta o espírito. Nós somos seres espirituais, sim. Tem que levar a oração para dentro da empresa. Tem que levar a oração para dentro das nossas profissões. Agora vocês podem perguntar assim, sim, essa oração de repente é ficar rezando um monte de Pai Nosso, um monte de Ave Maria, da boca para fora, e não mudar a energia? É lógico que não. Quando se fala na doutrina espírita, orai e vigiai, é justamente elevar o pensamento, que seria a oração, e vigiar esse pensamento. Porque não adianta elevar o pensamento, estar em contato com esse plano divino, e ao mesmo tempo começar com pensamentos negativos. Ou assim, de não permissão, ou achando que só as coisas ruins acontecem só para nós, ou dizendo, ai, 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 coitado de mim, sendo rainha da tragédia. Não é assim. Todos nós passamos por provas e expiações. Estamos no plano terreno. Não existe ninguém que passou por essa caminhada terrena e que não teve esses altos e baixos. É normal.
Agora, como passamos pelos altos e baixos, é que vai ser o resultado de nossa vida, numa próxima encarnação. Vai ser o resultado do que nós aprendemos aqui na Terra. Ou seja, saber passar com dignidade, com oração, com fé, por todas as dificuldades que acontecem na vida da gente. Então é um outro olhar, é um olhar mais adiante, é um olhar não tão imediatista. Então esses centros de forças, né, eles são conhecidos, como eu falei, como chakras, e eles estão localizados no nosso perispírito, ou no nosso duplo etérico. Vocês poderiam perguntar o que é isso, né? Acima do nosso corpo físico, praticamente 1 centímetro acima, nós temos o que nós chamamos de duplo etérico. É um corpo espiritual e ele age juntamente com o corpo físico. As cirurgias espirituais, elas são realizadas nesse corpo, no duplo etérico, onde a gente percebe que as pessoas não são cortadas no corpo físico, porque elas são no duplo. Os centros de força, os chakras, estão localizados nesse corpo, no duplo etérico. Só que ele tem uma conexão com o corpo físico, através dos plexos, que são os nossos músculos do corpo físico. Então, ele recebe a energia, nós vamos ver como que ele recebe, e vários pontos do nosso corpo, como mostra aqui, né? Ele vai recebendo e vai canalizando por todo o corpo físico e o corpo espiritual, atingindo também o campo mental, o campo emocional, as energias que vêm do plano de luz. Muitas vezes, sem ter o conhecimento, por isso que é bom a gente entender, né, e estudar, sem ter o conhecimento, as pessoas começam a pensar, como eu falei, negativo, começam a ser a rainha da tragédia, elas bloqueiam a nível desse centro de forças e já não conseguem o equilíbrio necessário para o bem-estar. Aqui então, mostra um pouquinho o que seria esses centros de força, que na doutrina espírita nós chamamos de centro de força, mas muitas pessoas já conhecem eles como chakra, né? O que seria isso então? É como se fosse uma roda, né? E ela recebe a energia, como aqui, ó. Recebe a energia do universo e vai canalizando para um lugar específico. Os centros de força são responsáveis pela sustentação vibratória dos nossos corpos espirituais. Tudo no nosso corpo vibra e de acordo com o tipo de vibração será o nosso estado físico e emocional. Uma pessoa, ela não consegue transmitir uma energia boa, de paz e tranquilidade se ela não está cuidando dos seus pensamentos e com isso o emocional fica abalado. Então pode ver como a gente é um todo. Orai e vigiai. Cuida dos pensamentos, cuida das atitudes, cuida das posturas perante a vida. Fica no equilíbrio. E desta forma, tudo conspira para o equilíbrio também desses centros de força e aquilo que nós emanamos através da nossa energia, através da nossa aura, vai também ter um brilho diferente. E muitas vezes a gente diz assim, nossa, como aquela pessoa é iluminada. A gente sente que aquela pessoa é iluminada, mas de onde vem essa iluminação? Vem do equilíbrio desses centros de forças e esse centro de força forma a aura da pessoa. E aí, essa pessoa, aonde ela vai, ela ilumina os lugares onde ela está. E da mesma forma, uma pessoa que não está no equilíbrio do centro de força, que pensa negativo, que é maledicente, que não ajuda o próximo, que só fala mal, que só xinga com a vida, ela tem esses campos de forças desequilibrados e aonde ela vai, ela pesa o ambiente. Aí a gente diz, nossa, como aquela pessoa é pesada, como ela é negativa. A gente também não sabe de onde é que vem. Mas vem dessa postura dela perante a vida. Dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes. E como tudo vibra, né? Como tudo é vibração, sustentação vibratória, nós sentimos, enquanto seres humanos, a vibração do outro, assim como sentimos a nossa.
Quando se fala em livre-arbítrio, se fala justamente sobre isso. Cuidar do nosso eu, não só do eu físico corporal, mas do nosso eu espiritual, que tem a ver com a nossa vibração, com aquilo que nós emitimos. Vivemos todos nós, os encarnados e desencarnados, em um meio comum formado pelo fluido cósmico universal, que eu falei anteriormente. Mergulhados, estamos nessa substância primitiva que absorvemos automática e inconscientemente por várias portas de entrada, destacando-se a respiração e os centros de força. Então, para a gente ter uma ideia melhor, né, aqui seria o fluido cósmico universal. São partículas que nem os átomos, vamos dizer, do ar, né? A gente sabe que tudo é feito de moléculas e partículas, mas o fluido cósmico universal são partículas que envolvem todos os seres animados e inanimados, ou seja, os seres vivos e também a mesa, o ser, né, aquilo que é material também é envolvido pelo fluido cósmico universal. Ele está em volta de nós. Esse fluido cósmico universal não abraça somente o planeta Terra. Abraça também as outras constelações, as outras estrelas e os outros planetas. O fluido cósmico universal já fala universal, ele está em tudo. Então esse fluido cósmico universal, ele fica disponível, né, a nível de universo, que vai formando os átomos que estão dentro da matéria, que forma as moléculas, que no nosso corpo físico forma as células, os órgãos, o sistema circulatório sanguíneo e que vai formar o nosso corpo. Quando os cientistas começaram a estudar o corpo humano, eles perceberam que o núcleo era vazio. Como assim vazio? Que sustentação que se tem nisso tudo? Aí, a religião e a ciência fecharam, né, no fluido cósmico universal. Ou seja, mostrou que existe essa energia que está em tudo e está em todos e que fazem parte do universo infinito que nós conseguimos ver e aquele também que nós não conseguimos ver, que é o plano espiritual. Não conseguimos ver com esses olhos, né? Porque quem tem mediunidade consegue ver. Então, quando a gente percebe que todos somos um, como se fala, é justamente por isso. Aí, por que a arrogância? Por que alguém se achar que é melhor do que o outro? Se nós somos tudo da mesma matéria, se nós somos todos filhos do mesmo pai. Né? Isso mostra que nós estamos aqui para fazer a nossa parte, para fazer a diferença, para ser cada dia melhor, para aprender e para principalmente cuidar destas coisas. A toda hora nós estamos chamados, antes que a doença bata em nosso corpo, em nosso psicológico, vamos escutar isso e vamos trabalhar essa energia que está em nós. Vamos trabalhar o nosso corpo espiritual. E aqui, né, naquele filme Nosso Lar, aparece no momento, né, André Luiz recebendo esses fluidos a nível espiritual também. Então, fluido é um termo genérico que indica emanações, radiações físicas de uma pessoa ou espíritos desencarnados. Aqui, ó, eles estão passando o fluido, que acontece no momento do passe, aqui na casa espírita, no momento do reiki, né? Em vários outros momentos a gente recebe esses fluidos. Tá? Aqui é só para ter uma ideia, né? Aonde fica o corpo duplo etérico, né? Que eu comentei, que ele é exatamente uma cópia de nós, localizado a 1 centímetro acima do corpo. Ele tem a função de distribuir as energias captadas do cosmo através dos chakras, pois é onde eles estão localizados. Tá? Então nós vamos perceber que temos o chakra coronário, o chakra da cabeça, que ele recebe esse fluido cósmico universal e ele vai equilibrando todos os outros centros de força, os outros chakras. Ele é duplo, né? Vibra em média 1 centímetro acima. A estrutura do corpo etérico, semelhante a uma teia, está em constante movimento. Por quê?
Porque se nós, de repente, temos um corte ou nos machucamos, nós não temos que pensar, ó corpo, traga ali os glóbulos vermelhos, brancos, tal, a fim de cicatrizar aquilo ali. É o duplo etérico que faz isso. Ou seja, é algo, novamente, do Criador, como presente para nós, e que ajuda em toda a doença que nós temos, né? O duplo etérico tem a função de estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência. Possui individualidade própria, mas não tem consciência. Por intermédio da estrutura etérica, todos os atos volitivos, os desejos, as emoções, qualquer manifestações da consciência superior, passam a atuar sobre o corpo físico. O corpo físico é o último dos corpos na escala, vamos dizer assim, decrescente da energia divina. Ou seja, quanto mais próximo à espiritualidade, mais sutil, mais pura, de mais amor é a nossa energia. Aos pouquinhos, ela vai se adaptando à densidade do planeta para que a gente possa se manifestar e fazer cumprir a nossa missão aqui na Terra, né? Então, nesse sentido, tudo que nós vibramos a nível de energia vem ao nosso corpo físico e se manifesta através dele. Aí até podemos dizer assim, ó, que a doença, quando ela não é um karma, ela se manifestou por causa dos nossos desequilíbrios emocionais, né, mentais, de pensamentos, de atitudes. Vocês podem ver quando a gente não está bem emocionalmente, que dá uma queda emocional, um problema emocional, já estoura uma gripe. Os anticorpos não funcionam como deveriam. Então está provado. É aquela história, temos que ter olhos para ver. O importante é nós estarmos no equilíbrio. E para estarmos no equilíbrio, é através do estudo, da disciplina, desse outro olhar que a vida nos traz. Da paz, da integridade. O mundo material, como eu falei, ele é abençoado. Ele é o grande laboratório pelo qual nós passamos. Mas nós não podemos pensar só na materialidade. Por quê? Porque a materialidade é transitória e o nosso ser é eterno. Então, a hora que a gente desperta para isso e se conecta ao plano espiritual, tudo na nossa vida passa a dar mais certo. Ah, mas daí vamos estar livres dos problemas? Não é isso que eu estou falando. Mas certo no sentido de que, quando vir uma dificuldade, a gente vai dizer, isso veio para que eu possa aprender tal coisa, ou isso veio para que eu mude o caminho, não estou agindo no caminho certo, podia fazer diferente. Então, nada nesse sentido é por acaso, né? E aqui, então, nós temos os 7 principais centros de forças, os 7 principais chakras, né? O coronário, localizado bem no alto da nossa cabeça, por isso o nome coroa, né? Frontal ou cerebral, também chamado muito de terceiro olho. É onde muitas pessoas, através da mediunidade e da intuição, né, sente e tem o terceiro olhar, vamos dizer assim. Muitas vezes, quando se começa a ir numa casa espírita, se tem a ilusão de que vai conseguir enxergar, de repente, espíritos luzes, mentores, ou até auxiliar numa mesa, auxiliando num processo de obsessão, com o olhar físico. Isso não existe. Por quê? Porque aquele que já está no plano espiritual, ele não tem a nossa materialidade de ossos, de pele, de sistemas circulatórios e tudo mais. Ele tem a energia espiritual, que é uma energia diferente. Então se olha com o terceiro olho, ou seja, com o centro de força frontal, né, que é o terceiro olho. Aí nós temos o chakra, centro de força laríngeo, localizado na garganta, cardíaco, o nome já diz coração, gástrico ou umbilical, esplênico ou sexual, genésico ou básico. Se nós fôssemos estudar cada um deles, teria que ser a cada semana estudar um, porque todos eles são bastante complexos. Mas no momento agora, o importante é saber que a energia do fluido cósmico universal,
ela entra pelo chakra coronário e vai equilibrando todos os outros chakras, e a partir desse equilíbrio, as ramificações dessa energia vão para todo o resto do nosso corpo, para que a gente mantenha a vitalidade e o equilíbrio. Tá? Aí vocês podem me perguntar, mas esse fluido cósmico universal, ele não pode entrar direto no chakra cardíaco? Ele não pode entrar direto no chakra laríngeo? Sim, mas como nós estamos falando em questão de orai e vigiai, nós chamamos a energia e ela entra a nível de consciência, de permissão, pelo chakra coronário. É lógico que a todo momento nós estamos sendo abraçados por esse fluido cósmico universal através dos chakras. Porque não precisa entender esse processo para estar no equilíbrio. Quantas pessoas mantêm uma disciplina de honestidade, de paz, cumprindo seus compromissos, fazendo o seu melhor, equilibra naturalmente os chakras. Outra coisa interessante, opa, voltou bastante lá. Outra coisa interessante é saber que essa energia, ela não entra só, vamos dizer, no nosso lado da frente, vamos dizer, nos nossos olhos, não. Ela está na nossa cabeça, ela está nas nossas costas, né? O chakra, o centro de força, ele é tanto para a parte da frente como para a parte de trás. E assim ele vai vibrando e equilibrando todo o nosso corpo físico. E aí nós temos, né, o chakra coronário, localizado no alto da cabeça, como foi dito. E percebemos algumas gravuras, até antigas, né? Aqui falando de Jesus, Buda, Santo Antônio, acho que é. Aonde mostra, vamos dizer, a expansão do chakra coronário. Muitos videntes, muitos médiuns conseguem olhar nas pessoas, olhar para as pessoas e identificar essa luminosidade do chakra coronário. Por que o chakra coronário ele vibra mais nas pessoas mais iluminadas? Porque ela está mais diretamente ligada ao plano espiritual. Né? O ser humano com bastante evolução moral e intelectual, este centro, né, resplandece, tingindo sua cabeça como se fosse uma verdadeira coroa. Aí nós temos o frontal cerebral que foi falada, o laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, baixo, ventre. E assim, energeticamente, nós somos compostos. E espiritualmente também. Aí vocês podem me perguntar assim, mas aonde fica o nosso ser divino, o nosso ser espiritual? Né? Ele faz parte de tudo o que envolve o nosso ser. Físico, mental, emocional, ele é o todo. Ele não é separado. Aí nós temos os vários corpos, que é como camadas que nós temos da pele, né, dos ossos. Mas o que nós temos que perceber é que a partir do momento em que nós estamos de acordo com a nossa missão, escutando aquilo que nos fala o coração, nós vamos estar com todos os centros de forças equilibrados e essa energia, ela vai se exteriorizar e vai nos auxiliar na realização dos nossos sonhos. Sonhos profissionais, pessoais, tudo que envolve o nosso corpo. A importância de entender que somente nós somos responsáveis pelas nossas vidas e pelos nossos atos e posteriormente pelos nossos resultados, faz com que a gente comece a entender e a despertar esse equilíbrio. Como é que a gente quer que as coisas deem certo na nossa vida se nós estamos pensando negativo? Nós estamos ao contrário daquilo que nós queremos. E o centro de força sente isso. E há um desequilíbrio. E aí a energia que emana em todos nós já não é uma energia, vamos dizer, que recebe esse fluido cósmico universal, que recebe a proteção divina e consegue se manifestar. Orai e vigiai. Vamos cuidar sempre
do nosso espírito, do nosso ser espiritual. Esse é eterno. Que se tire uma vez por semana uma palestra, como nós estamos aqui, já é ótimo. Muito mais do que isso também é quando sair do grupo espírita, manter essa energia e levar essa energia para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. E as coisas começam a se transformar. Não foi mostrado ali no início que tudo vem do fluido cósmico universal? E que ele tem uma energia? Se nós levamos a energia do amor, do bem, da positividade, da certeza de que existe algo muito maior do que os nossos olhos possam ver, é lógico que isso vai nos ajudar na caminhada. E aí é maravilhoso entender o livre-arbítrio, que o outro nunca vai fazer pela gente, a gente nunca vai poder fazer pelo outro. Que o culpado, entre aspas, de tudo que acontece na nossa vida somos nós mesmos. Por que eu digo culpado? Porque às vezes a gente diz, o problema é o sistema, o problema é o país, o problema é o outro, o problema é meu marido, a minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe que me criou assim. O problema não existe. O que existe é um aprendizado de saber lidar com o sistema, de saber lidar com as coisas que estão acontecendo no nosso país, de saber lidar com as pessoas que estão à nossa volta, respeitando o momento delas e também se fazendo respeitar com o divino que habita em cada um, mas de forma amorosa. Nunca impondo a nossa verdade e a nossa vontade, nós vamos conseguir alguma coisa. Agora, através do exemplo, através das atitudes, nós vamos conseguir muitas coisas. E principalmente nesse olhar para si. Primeiro mandamento de Jesus: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Vamos nos amar. Vamos nos cuidar. Mas não só do corpo físico. Hoje está frio, então vamos sair bem agasalhado. Ok, estamos cuidando do corpo físico. Mas e o corpo espiritual? Vamos cuidar dele, vamos levar a sério. Uma oração antes de dormir. Mas é a oração do orai, né, e vigiai. Do realmente se desdobrar espiritualmente e buscar a energia de Deus. Não da boca para fora. Nos nossos atos, a bondade. Se o outro não está bem, se ele nos provoca, é que ele não está bem. É o outro que não está bem. Eu não preciso entrar nessa energia. Eu tenho que ter a compaixão de entender que a pessoa ainda tem que evoluir. Assim como nós também temos que evoluir muito. E vamos perceber assim, que o ser mais perfeito que passou aqui pela terra, que foi Jesus Cristo, morreu crucificado numa cruz. Ele só falava de amor. Ele só queria ajudar o outro e foi incompreendido. Então, nesse processo de evolução, vamos fazendo o nosso melhor. E vamos nos amar, sim. Que bom se a gente nunca errasse. Que bom que a gente sempre acertasse. Ia ser ótimo. Mas o errar faz parte do aprendizado. O errar faz parte daquela criança que começa a caminhar, que levanta e cai, até que sai andando. Então, a partir do momento em que a gente se permite trabalhar esse ser espiritual, fazendo a caridade ao outro, fazendo a caridade a nós mesmos, todas as energias do centro de força, daquilo que envolve o nosso ser, elas passam a ficar mais equilibradas. Teria, sim, muita coisa ainda para a gente falar em um estudo bem mais aprofundado, né? Mas só para nós entendermos um pouquinho como funciona o fluido cósmico universal, como chega a energia divina até nós, né? Como que nós podemos nos preparar para receber essa energia. A mesma coisa na hora do passe. Quem dá passe aqui no grupo espírita já foi preparado para isso. Sabe como trabalhar com o fluido cósmico universal, com a proteção divina. Agora, não adianta nós sentarmos lá para receber o passe e o nosso pensamento está negativo, pensando nos nossos compromissos. É o momento de tentar limpar o que vem na mente e elevar, para que a energia chegue melhor. E para que os chakras, os pontos, os centros de força, eles possam ficar em alinhamento. Tá? Bom, nesse sentido, então, agora, né,
já 15 para as 9, encerramos esse momento, né? E que fique então esse chamado, né, para cada um de nós, cuidar assim como estamos alimentando o nosso ser espiritual. Obrigada.